Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu desejo que esteja tudo bem, que vocês estejam com saúde, com paz. Papais e mamães, sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde de aprendizado, que possamos crescer, aprender e melhorar a cada dia. Meus amores, hoje nós faremos a correção na nossa matriz de matemática número 42. Acompanhe direitinho, não deixe nada errado e se prepare, não é verdade? Porque as avaliações finais estão chegando. E a matemática e o português, você tem sempre que estar retomando os conteúdos para você não esquecer na sua cabecinha. Combinado? Então, muito bem. Não deixe de acessar o link de presença. Tá ok? É muito importante. Então, vamos acompanhar a nossa matriz e ver o que ela está pedindo para nós? Então, acompanhe com a professora. Não deixe de fazer a correção, tá ok? Então, tá bom. Então, vamos lá, todo mundo com a matriz aberta. Vamos conhecer um pouco da história dos Jogos Olímpicos. Documentos históricos indicam que os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados no ano de 776 a.C. Esses jogos eram realizados de 4 em 4 anos na cidade de Olímpia, na Grécia. Foram interrompidos em 391 e retomados só em 1996, graças aos esforços do pedagogo e esportista francês Barão Pierre de Coubertin. Até o ano 392 foram realizados 293 Jogos Olímpicos. Muito bacana, não é mesmo? Os Jogos Olímpicos, eles são uma história. Hoje nós temos aí os Jogos, né, Olímpicos, também as Olimpíadas, de acordo, né, em homenagem a esses Jogos Olímpicos. As Olimpíadas que nós temos vieram desses Jogos Olímpicos que surgiram lá na Grécia. E hoje nós temos aí o Brasil competindo em várias modalidades, não é mesmo? Tendo várias medalhas. Nossa, muito bacana, muitos recordes também que foram quebrados. E isso é muito importante, né? A prática do esporte, ela melhora tanto a mente como o corpo. Muito bem. Eu te pedi que olhasse no texto e retirasse os números que aparecem nele e representasse no quadro posicional. O que é o quadro posicional? É o quadro onde se representa cada ordem que o número tem. Um número, ele tem unidade, dezena e centena, que formam uma classe. A primeira classe que nós temos formada é a classe das unidades simples. A segunda classe é a classe dos milhares e que nós chegamos na unidade de milhar, não é isso? Temos a dezena de milhar e a centena de milhar também. Então, acompanhe comigo o que foi pedido no exercício. Vamos lá? Não deixe de corrigir, tá ok? Confio nos meus amores, eu sei que vocês são especiais. Faça o quadro posicional em seu caderno e represente os números que aparecem nele. Então, você ia pegar 776, o 4, não precisa dele duas vezes, 391, 1896, 392 e 293. Vamos ver como fica o quadro? Então, acompanha comigo. A ordem aqui não tem problema, você pode colocar da forma que você achar melhor. Eu te pedi que sempre que representar no quadro posicional, venha representando de trás para frente, porque aí você não erra. Então, 4, você vai representar 4. Depois eu vou aumentar o tamanho do número para você ver melhor, tá bom? 293, 3, 9, 2. 391, nós vamos ter 1, o 9 e o 3. 392, nós vamos ter o 2, o 9 e o 3. 776, nós vamos ter o 6, o 7 e o 7. E 1896, nós vamos ter o 6, o 9, o 8 e 1. Eu vou aumentar o tamanho aqui dos números para você ver melhor, tá bom? Para ficar mais nítido para você. Vamos pegar todos eles aqui e aumentar o tamanho. Vai ficar mais fácil para todo mundo acompanhar. Muito bem. Então, o 4, nós vamos ter 4 unidades. 293, nós vamos ter 3 unidades, 9 dezenas, 2 centenas. 391, 1 unidade, 9 dezenas, 3 centenas.
392, 2 unidades, 9 dezenas, 3 centenas. 776, 6 unidades, 7 dezenas, 7 centenas. 1896, 6 unidades, 9 dezenas, 8 centenas e 1 unidade de milhar. Muito bem. Agora, vamos ver o que está sendo pedido no segundo exercício. Determine a escrita dos numerais que aparecem no texto em ordem crescente. Então, vamos recordar o que é a ordem crescente. A ordem crescente é do menor para o maior. E a ordem decrescente é o contrário, do maior para o menor. No caso, no texto, está pedindo a crescente. Nós vamos pegar o menor número e vamos levar até o maior. Acompanhe comigo, não deixa nada errado, tá bom? Então, acompanhe com a professora. Vamos fazer a correção. Então, nós temos 4, 293, 391, 392, 776 e 1896, ok? Muito bem. Agora, a decomposição do número 1896, ela é 1.000 mais 900? Não, porque o 8 aqui está na centena. Então, não é 900, não é essa opção. Vamos olhar a segunda. 1.000 mais 800, correto. Mais 60? Não, porque o número que está na dezena é o número 9. Então, não é 60. Vamos olhar a terceira. 1.000 mais 800 mais 90 mais 6? Correto, é essa opção. Muito bem. Agora, nós vamos ver na próxima atividade que eu pedi a você que fizesse cada interpretação de cada afirmativa e calculasse para ver se é verdadeiro ou é falso. Como é que eu faço isso? Quando eu tenho termo matemático, vamos recordar, eu tenho que transformar em numerais. Não tem como fazer cálculo com termo matemático escrito. Você tem que transformá-lo em numerais e depois você resolver. Se é sucessor ou antecessor, você tem que fazer da mesma forma. Calcule primeiro e depois que você tiver o resultado, você verifique o antecessor ou sucessor imediato de cada número. Vamos acompanhar cada passo? Então, acompanhe comigo. Não deixe nada errado, tá ok? Então, nós temos aí, ó, na sua matriz, 4 dúzias menos 3 dezenas e meia, são 16. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que transformar 4 dúzias e 3 dezenas e meia. Então, vamos transformar? Acompanhe comigo. 4 dúzias. 1, 2, 3, 4. Então, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. 48. 3 dezenas e meia. Uma dezena vale 10. Se eu tenho 3, eu vou ter 30. Meia dezena vale 5. Então, 30 mais 5. 0 mais 5, 5. 3 mais 0, 3. 4 dúzias menos 3 dezenas e meia. Então, 48 menos 35. 8 menos 5, 3. 4 menos 3, 1. Deu 13. Vamos ver quanto que foi a observação? 4 dúzias menos 3 dezenas e meia são 16. Então, essa opção ela é falsa, porque nós encontramos 13, não 16. A decomposição do número 4.503 é 4.000 mais 500 mais 00 mais 3? Correto, ela é verdadeira. Se no caso você não quiser escrever o 00, não tem problema. Mas se escrever também, vai estar correto da mesma forma. O sucessor de 78 mais 15 é 92? Então, primeiro, nós temos que fazer o cálculo, para depois ter certeza se é 92 ou não. Então, acompanhe com a professora. Vamos lá fazer o cálculo. 78 mais 13. Então, 8 mais 5, 13. Fica o 13 e sobe 1 para a ordem da dezena. 1 mais 7, 8, mais 1, 9. Então, nós encontramos 93. Vamos ver o que está perguntando na atividade? Olha aqui. O sucessor, o número que vem depois de 93, é 92? Não, é falso. Então, não é.
Agora, o antecessor de 97 menos 27 é 49? Então, vamos ver se é 49. Primeira coisa, você tem que fazer o cálculo. Fazer o cálculo. Então, vamos lá, acompanhando o cálculo. 97 menos 27. 7 menos 7, 0. 7 menos 2, 7. 70. Lá está falando o seguinte, olha lá. Pediu assim, o sucessor de 97 menos 27, que nós encontramos 70, é 49? O número que vem antes de 70 é 49? Não, então é falso. Agora, nós vamos ter a composição. A decomposição, você partiu o número inteiro em partes. Composição é você pegar as partes e juntar formando um número. Então, a composição do número 3.000 mais 900 mais 40 mais 6 é 3.496? Vamos ver? 3.000 é o 3. Está aqui. 900, aqui está 400. Então, o 900 aqui deveria estar aqui na centena, o número 9, e não está. Então, é uma opção falsa. O número 6.348, o valor relativo. Então, vamos ver, vamos recordar o que é valor relativo. Valor relativo e absoluto são os valores que o número possui. O valor absoluto é o número do jeito que ele é. E o valor relativo é aquele número que depende da ordem que o número está para você calcular. Ele tem relação com a ordem que o número ocupa. Então, vamos ver lá? Acompanha comigo. Vamos acompanhando passo por passo, porque vai te ajudar bastante para a sua matriz que você vai fazer, né? A sua provinha que está vindo aí. Com essas explicações, você vai ficar craque para fazer essa prova. O número 6.348, o valor relativo do 3, que está na centena, é 300? Verdadeiro. No número 2.908, o valor absoluto do 9, que está na centena, é 9. Absoluto é ele mesmo, então é verdadeiro. Muito bem. Agora, eu te dei algumas situações para você fazer a comparação dos números naturais. Como é que você compara? Você calcula as duas operações. Primeiro passo. Depois, segundo passo, pergunte o resultado da primeira operação. Se ele é maior, se ele é menor ou se ele é igual ao valor da segunda. Se ele for menor, você vai usar o sinal menor que. Se ele for maior, você vai usar o maior que. E se for igual, você vai usar o sinal de igualdade. Vamos ver lá? Então, acompanha comigo. Eu gosto muito de repetir passo por passo para lembrar vocês na hora de fazer as suas operações. Parece muito tranquilo, mas a gente esquece. Um detalhezinho que você esquecer aqui, você erra a avaliação toda. Então, vamos acompanhar com bastante calma, tá bom? Joia! Eu sei que você dá conta. Então, vamos lá comigo. Acompanhando. 4 vezes 6, 3 vezes 8. 4 vezes 6 é 24. 3 vezes 8 é 24. 24 é igual, maior ou menor que 24? 24 é igual. Então, você vai usar o sinal de igualdade. Muito bem. Letra B. 23 mais 27, 57 menos 14. Nós temos que fazer as contas para você saber direitinho. Então, 23 mais 27. 3 mais 7, 10. Fica o 0 e sobe 1 para a ordem da dezena. 1 mais 2, 3 mais 2, 5. Então, 50. 57 menos 14. 7 menos 4, 3. 5 menos 1, 4. Perguntando, 50 é maior, é menor ou é igual a 43? 50 é maior. Então, você vai usar o símbolo aqui, ó, de maior que. Muito bem. 5 vezes 10, 5 vezes 8. 5 vezes 10 é 50. 5 vezes 8 é 40. 50 é maior, menor ou igual a 40? 50 é maior. Muito bem. 15 dividido por 3 é 5.
E 10 dividido por 2 também é 5. Então, aqui vai ser igual. Muito bem. Agora, você tem 65 mais 34, 76 menos 34. Nós vamos fazer as operações. Então, acompanhem lá. 65 mais 34. 5 mais 4, 9. 6 mais 3, 9. 76 menos 34. 6 menos 4, 2. 7 menos 3, 4. 99 é maior, é menor ou é igual a 42? É maior. Então, você vai usar o símbolo aqui de maior que. Muito bem. Agora, nós temos 175 menos 27 e 286 menos 102. Fazendo os cálculos. Vamos lá, conferindo os cálculos. 175 menos 27. 5 você não tira 7. Então, você vai na ordem vizinha e vai reagrupar. Você tinha 7, ficou com 6, reagrupou 10 unidades para a ordem das unidades. Você já tinha 5, ganhou mais 10, ficou com 15. 15 menos 7, 8. 6 menos 2, 4. 1 menos 0, 1. 148. Agora, 286 menos 102. 6 menos 2, 4. 8 menos 0, 8. 2 menos 1, 1. 184. Perguntando, 148 é maior, é menor ou é igual a 184? 148 é menor. Então, nós vamos usar aqui o símbolo de menor que. Muito bem. Joia. Agora, vamos lembrar da regrinha que nós aprendemos? Nós aprendemos a regrinha de multiplicar por 10, por 100 e por 1000. Como é que eu faço isso? Primeiro, multiplicar um número por 10 significa que eu vou repetir o número antes do sinal do jeito que ele é e vou acrescentar no resultado um zero. Quando eu multiplicar por 100, significa que eu vou repetir o número antes do sinal de vezes do jeito que ele é e vou acrescentar 2 zeros. E quando eu multiplicar por 1000, eu vou repetir o número do jeito que ele é antes do sinal de vezes e vou acrescentar 3 zeros ao resultado. Então, fique bastante atento e faça bastante a correção, ok? Não deixe de fazer. Eu vou repetir passo por passo para você me acompanhar, tá bom? Joia! E eu não quero que você deixe nada errado, porque isso vai ser muito importante para você estudar, para a sua avaliação. Então, vamos lá? 31 vezes 10, eu vou ter o número normal antes do sinal. Como é 10, eu vou acrescentar um zero. Então, 31 vezes 10, 310. Agora, eu tenho 31 vezes 100. Eu vou repetir um número antes do sinal normalmente. E vou olhar quantos zeros tem aqui. 1, 2. Eu vou acrescentar 2 zeros. Então, 31 vezes 100, eu vou encontrar 3.100. Agora, eu vou multiplicar 31 por 1000. Eu vou repetir o número antes do sinal normalmente. E vou contar quantos zeros ele tem. 1, 2, 3. E vou escrever a quantidade de zeros que eu encontrei. Então, 31 vezes 1000, eu vou encontrar 31.000. Agora, eu tenho 7. 7 vezes 10. Eu vou repetir o número antes do sinal do jeito que ele é. E vou contar quantos zeros tem o segundo número. 1 zero. E vou acrescentar 1 zero. Então, 7 vezes 10 é igual a 70. 7 vezes 100. Eu vou repetir o número do jeito que ele é. E vou contar quantos zeros ele tem. 1, 2. Vou acrescentar 2 zeros. Então, 7 vezes 100 é igual a 700. Agora, eu tenho 7 vezes 1000. Eu vou representar o número antes do sinal do jeito que ele é. E vou contar quantos zeros o próximo número tem. Então, vamos lá? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. 7 vezes 1000 é igual a 7.000. Muito bem. Agora, eu tenho o número 12. 12 vezes 10. Eu vou repetir o número do jeito que ele é antes do sinal. E vou acrescentar quantos zeros o número tem. Se ele tem 1 zero, eu vou acrescentar 1. Então, 12 vezes 10 é igual a 120. 12 vezes 100, eu vou copiar o número do jeito que ele é. E vou contar quantos zeros tem. 1, 2. Vou acrescentar a quantidade de zeros. Então, eu vou encontrar
12 vezes 100, eu vou encontrar 1.200. Agora é 12 vezes 1.000. Repete o número do jeito que ele é. E olha quantos zeros o número tem. 1, 2, 3. Acrescenta a quantidade de zeros que você encontrou. Então, você tem aí 12 vezes 1.000, você vai achar 12.000. Agora, você tem um 9. 9 vezes 10. Representa o número antes do sinal, do jeito que ele é. E conta quantos zeros. Aqui tem 1, então acrescenta mais 1. 9 vezes 10, 90. 9 vezes 100, você copia o número antes do sinal do jeito que ele é e olha quantos zeros o próximo número tem. 1, 2. Acrescenta a quantidade de zeros. Então, 9 vezes 100 é igual a 900. Agora, 9 vezes 1.000. Você representa o número do jeito que ele é e conta quantos zeros o outro número tem. 1, 2, 3. Acrescenta a quantidade de zero. Então, você vai encontrar 9 vezes 1.000, você vai encontrar 9.000. Preste bastante atenção agora. O número agora é 30. Você vai copiar do jeito que ele está, mesmo com o zero que ele tem. E agora você vai acrescentar o zero que precisa. Se é um zero aqui, você vai acrescentar um zero aqui. Então, 30 vezes 10, 300. Agora, 30 vezes 100, você vai copiar o número do jeito que ele é, com o zero que ele tem. E vai acrescentar quantos zeros tem aqui? 1, 2. Então, você vai acrescentar mais 2 zeros, que agora vai virar 30 vezes 100 é igual a 3.000. 30 vezes 1.000, você vai copiar o número do jeito que ele é, independente do zero. E vai contar quantos zeros tem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, você teve aqui, ó, prestando atenção, o número 30 tinha um zero, ele tem que ser escrito também. Então, 30 vezes 1.000, 30.000. 5 vezes 10, você vai copiar o número do jeito que ele é e vai acrescentar a quantidade de zero que está pedindo. Se é vezes 10 tem um zero, você vai acrescentar um zero também. Então, 5 vezes 10, 50. 5 vezes 100, você vai repetir o número do jeito que ele é e vai acrescentar a quantidade de zeros. 1, 2. Você vai acrescentar 2 zeros. Então, 5 vezes 100 é igual a 500. Agora, você tem 5 vezes 1.000. Você tem repetindo o número do jeito que ele é e contando quantos zeros. 1, 2, 3. Acrescentando 1, 2, 3. Então, você tem 5 vezes 1.000, você vai ter 5.000. Muito bem. Explique em seu caderno o que ocorre quando os resultados são multiplicados. Então, vamos lá? Quando multiplicamos por 10, nós vamos ter o número acrescentado de um zero. Quando multiplicamos por 100, nós vamos ter o resultado acrescentado com 2 zeros. Nós vamos multiplicar por 1.000, nós vamos ter o resultado acrescido de 3 zeros. Muito bem. Hoje, nós estamos começando um assunto novo, que se chama medida de massa. Nós aprendemos aí há pouco tempo a medida de comprimento, não é verdade? Que o metro é a unidade padrão. Cada medida, unidade de medida que nós utilizamos no dia a dia, ela possui uma medida padrão, que em todos os lugares utilizam essa medida como referência. No caso do comprimento, é o metro. Nós temos o centímetro, o milímetro e até o quilômetro, como é uma unidade bem maior que o metro. Muito bem. Hoje nós estamos aprendendo a medida de massa, que significa, né, muitas vezes a gente fala o peso. Massa é a quantidade, né, de carga que a pessoa tem no seu corpo. Essa é a massa que ela tem, que a gente chama de peso também, muitas vezes. Os instrumentos que a gente utiliza para medir o instrumento de massa, a unidade de medida de massa, é a balança, que pode ser a digital, que pode ser a convencional. Tá? A balança é um instrumento que a gente usa para fazer as medições das medidas de massa. Nós temos o quilograma como unidade padrão. Quilograma é conhecido também como quilo. Ah, vou comprar 1 quilo de batata. Na verdade, você não está comprando 1 quilo, você está comprando 1 quilograma de batata. A gente fala assim, ah, vou lá no sacolão comprar 2 quilos de cebola. Você não está comprando 2 quilos de cebola, você está comprando 2 quilogramas de cebola. O quilograma, o símbolo dele é o KG, é o K minúsculo, tá? O KG minúsculo, que é a representação de quilograma.
Nós também temos a medida de massa, o grama. Não é a grama, é o grama. Quando a gente fala a grama, é aquele matinho que está lá no meio do jardim. Quando a gente fala o grama, nós estamos falando de uma unidade de medida de massa. Por exemplo, você vai lá no supermercado e vai comprar 100 gramas de presunto, né? Vou pedir 100 gramas de presunto, até aí tudo bem. Mas se eu pedir 200, eu não vou pedir 200 gramas, eu não vou pedir mato, eu vou pedir grama unidade de medida. Então, eu vou pedir 200 no masculino, porque o grama é a unidade de medida, a grama é o matinho. Então, se eu ponho o O na frente, é masculino. Então, eu vou usar 200 gramas, 500 gramas. E nós temos algumas medidas que são padrão, que a gente usa muito no dia a dia. Muitas indústrias, caminhoneiros, muitas pessoas utilizam essas medidas. Então, vamos acompanhar direitinho para a gente entender bacaninha? Então, acompanhe aí com a professora. Não deixe de acompanhar. As medidas de massa são usadas quando queremos definir a quantidade exata de massa de um corpo. No nosso cotidiano, usamos o quilograma e o grama para medir a quantidade de determinados objetos. Então, nós temos aqui o instrumento, como eu falei com vocês, que é a balança. No dia a dia, é comum utilizarmos a palavra quilo para nos referir ao quilograma, que é representado pelas letras kg. Já outra medida conhecida é o grama, simbolizado pela letra G. Muito bem. Então, nós temos o quilograma, representado pelo kg, e nós temos o grama, representado pelo G. O quilograma é a unidade de massa padrão usado pelo Sistema Internacional de Medidas. A balança é uma das ferramentas mais comuns que utilizamos para medir a massa do nosso corpo. Existem vários tipos de balança. Podem ser digital, eletrônica, mecânica, híbrida. Nós temos vários tipos de balança, inclusive hoje nós temos as digitais. Você chega, por exemplo, no sacolão, ou mesmo no supermercado, eles colocam lá na balança e ela já é capaz de registrar a quantidade do peso, né, o que tem ali de massa. Ela já é capaz de fazer até cálculos, dependendo do estabelecimento. Mas essas balanças, elas foram aperfeiçoadas. Antigamente não tinha tanto tipo de balança assim. Então, utilizava aquelas convencionais normais, inclusive até de 2 pesos. Né? Tem balanças aí que nós temos de 2 pesos. Justamente por quê? Porque elas são mais antigas. Né? Mas a balança é uma forma de pesar, né, os objetos para saber quem é mais pesado, quem é mais leve, quanto de massa ele tem, quanto não tem, quanto está faltando. E através da massa, né, da balança, que você vai saber o peso exato dos objetos. Hoje, né, quando você faz alguma compra, os objetos já vêm lá marcando, por exemplo, 1 quilo, né, 1 quilo, 1 kg, 1 quilograma, né? Esse kg já sai das indústrias com essa pesagem, porque eles têm um padrão de qualidade. Então, quando você olha o pacote de açúcar, o pacote de arroz, você vai ver lá a quantidade em quilos, ou seja, quilogramas, que é o kg, e alguns você vai ver em gramas, dependendo da embalagem, que a embalagem é muito pequena, não vai usar 1 quilo, não é verdade? Então, quando a gente compra, essas embalagens já são pesadas nas indústrias e elas são acompanhadas. Né? Elas têm uma medida certinha que é feita para quê? Para não ultrapassar e nem diminuir no peso, dando prejuízo ao cliente que vai consumir aquele produto. Ok? O quilograma é usado, né, muito nos termos, a gente falar o quilo. 1 quilo disso, 1 quilo daquilo. Mas a palavrinha certa é quilograma. E o grama, que a gente tem também, é um peso menor. Né? Você não quer levar 1 quilo, então você leva algumas, né, alguma quantidade em gramas. Porque você não vai utilizar 1 quilo de uma vez. Então, você pode utilizar. Na balança também é pesado. E ele aparece, principalmente nas digitais, quantas gramas o produto vai ter, né, para informar o cliente. Por exemplo, você compra lá presunto.
Aí a menina está fatiando para você lá, para o papai e para a mamãe. Ela vai colocando na balança. E lá na balança dela, que é eletrônica, já vai mostrando para você o peso total daquela embalagem, né? Que ela está fatiando para você saber se você vai querer mais, se você vai querer menos. Elas são muito utilizadas nos estabelecimentos comerciais, as balanças, tá bom? Para fazer a pesagem. Quando você vai ao médico também, costuma o médico te pesar, não é verdade? Você que é criança e o pediatra anota o seu peso lá na tabelinha, no acompanhamento dele. Por quê? Para saber se você está com mais massa ou menos massa do que a sua idade permite. Né? Se está com peso a mais ou peso a menos. Isso tudo é acompanhado. E é através da unidade de massa que os médicos ou qualquer outros trabalhadores que trabalham com peso utilizam para saber a quantidade de massa que o corpo tem, ok? Então acompanha comigo alguns tipos de medidas de massa muito usados, muito comuns a gente encontrar. Então vamos lá. 1 quilograma tem 1000 gramas. Meio quilograma vai ter 500 gramas. Ou seja, 500 gramas, porque é a metade de 1000. Uma tonelada tem 1000 quilogramas. Uma arroba tem 15 quilogramas. Então, olha para vocês verem, quando você ouvir falar assim, tem uma tonelada de material, tem 1000 quilos ali, 1000 quilogramas de material. Ele pesa uma arroba, ele tem 15 quilogramas, aquele objeto. Então, vamos ver. 1 quilo de queijo custa R$10. Determine o preço de 5 quilos do queijo. 1 quilo custa 10. 5 vai custar? Então, vamos ver quanto vai custar. É aquela multiplicação por 10, 100 e 1000 que você aprendeu. Se 1 quilo custa 10, 5 vezes 10 vai ser igual a 50. Só que como nós estamos trabalhando com dinheiro, nós temos que representar R cifrão. Ou então escrever R$50, ok? Quando a gente trabalha com dinheiro, nós temos que colocar o R cifrão, não podemos esquecer, ok? Joia! Acompanhando. Milena gastou 530 gramas de 1 quilo de carne. Determine quantos gramas sobraram. Ela gastou, olha só, 530 gramas de 1 quilo. Então, nós vamos pegar 1 quilo, nós já aprendemos aqui, 1 quilograma tem 1000 gramas. Ela gastou 530. Quer saber a diferença? Quanto sobrou? Então, nós vamos usar a subtração para saber. Então, 1000 menos 530. Então, vamos lá. 0 menos 0, 0. O 0 você não tira 3. Você tem que ir na ordem vizinha e reagrupar. Porém, a sua ordem vizinha está vazia. Então, você vai ter que ir na outra ordem e ir transformando. Nunca você vai tirar da unidade de milhar direto para a dezena. Você tem que passar na centena, reagrupar depois para a dezena. Então, você tinha uma unidade de milhar, tirou 1, ficou com 0. Reagrupou 10 centenas para a ordem das centenas. Agora, você vai tirar uma, vai ficar com 9, e vai reagrupar 10 dezenas para a ordem da dezena. Agora, você pode subtrair. 10 menos 3, 7. Você agora tem 9 centenas. 9 menos 5, 4. 0 menos 0, 0. Então, quanto que vai sobrar de carne? Vão sobrar 470 gramas de carne. A Milena vai usar 530 e vai sobrar 470 gramas. Muito bem. Um agricultor colhe 21 toneladas de batata em sua fazenda. 21 toneladas. Então, vamos aqui. 1 tonelada vale 1000 quilogramas. Então, olha, determine quantos quilos de batata foram consumidos. Se 1 tonelada vale 1000 e ele colheu 21, então vamos acompanhar. É aquela regrinha que nós aprendemos. Multiplicar por 10, 100 e 1000. 21 vezes 1000. 21 toneladas vezes 1000. Vai ser, repete o número antes do sinal e conta quantos zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 21.000 quilogramas, que pode ser representado pelo kg. Muito bem. Ótimo. Então, nós aprendemos hoje a medida de massa,
para saber o peso, quanto de massa que cada corpo e objeto possui. O objeto é pesado através das balanças, que pode ser digital, convencional, híbrida, sem problema. Inclusive, você passa em rodovias e você tem balanças especiais para pesar em caminhões, para saber se a quantidade de carga que ele está levando está lá discriminado na nota fiscal que ele está levando. Se caso o valor, né, não estiver correto, isso aí é olhado. O motorista pode ter até uma multa por causa disso. Então, tudo é acompanhado, né, na medida de massa. Muito bem. E agora, vamos relembrar a medida de comprimento? As medidas de comprimento servem para dar o comprimento dos espaços, quanto medem os objetos. E nós usamos alguns instrumentos para fazer essas medições. Alguns profissionais específicos, eles utilizam esses instrumentos, né? Não são todos, mas alguns utilizam determinados instrumentos que só eles usam na profissão deles. Então, para cada uma situação que foi dada para você, você vai lembrar dos instrumentos que a gente usa na medida de comprimento, que podem ser medidas convencionais ou não convencionais. Lembra que a gente falou sobre isso? As convencionais são aquelas medidas padrão, certinhas, que nós vamos usar o metro rígido, nós vamos usar o metro articulado, a trena, a fita métrica. Já as medidas não convencionais eram aquelas que não eram muito certinhas, como o palmo, a polegada, o pé, né, os passos que você ia dar, porque às vezes alguém tinha um pé maior do que o outro, tinha uma perna menor do que a outra, e aí os passos saíam ou maiores ou menores, e podia causar algum prejuízo às pessoas. Então, com isso, instituiu-se alguns instrumentos para alguns trabalhadores. Então, vamos ver? E vamos ver que tipo de instrumento que cada trabalhador usa para exercer sua profissão. Nós temos que ficar atento aos artigos, o a e o o, porque às vezes podem encaixar na frase dois instrumentos, mas o que vai determinar se é o masculino ou feminino é o artigo. Se tiver o a, você vai usar o instrumento feminino. Se tiver o o, você vai usar o instrumento masculino. Então tem que ficar bem atento a uns detalhezinhos que aparecem, combinado? Então vamos ver lá? Acompanhe com a professora. É um detalhezinho que faz toda a diferença. As medidas de comprimento são, vamos lá, Rosária trabalha numa confecção e ela fará o vestido da noiva de Luciano, né? O vestido de noiva requer tirar as medidas. Ela precisou tirar as medidas da moça e para isso usou a fita métrica. Muito bem. Um viaduto caiu na cidade. O engenheiro levou sua, feminino, então usou sua trena para conferir na obra o que aconteceu. Letra C. Um estudante precisou fazer a margem em seu caderno. Ele utilizou a régua para fazer bem bonito e caprichado. O quartinho da bagunça na casa de Ricardo ficou pronto. O pedreiro utilizou o para estabelecer as medidas do quartinho. Pedreiro, então, um metro articulado. Seu Antônio atendeu em sua loja de tecidos Dona Rosa. Ela queria 2 metros de elástico e 1 metro de tecido branco. Para atendê-la, seu Antônio utilizou um metro rígido para medir os produtos. Muito bem. Agora, você tem aí uma atividade muito legal, que é arme e efetue. Toda vez que o exercício pedir para armar uma operação, significa que ela está deitada na horizontal. Você tem que colocá-la, escrevê-la na vertical, o que a gente chama de em pé, né? Mas está errado falar em pé. A posição é vertical. Então, você vai pegar todas as operações e fazê-las na posição vertical. Depois, você vai falar se o resultado que você encontrou é par ou é ímpar. Lembra dos números pares e ímpares? Pois muito bem. O número par é aquele que termina em 0, 2, 4, 6 e 8. E o número ímpar é aquele que termina em 1, 3, 5, 7 e 9. Acompanha comigo, então. Não deixa nada errado, tá ok? Vamos lá.
456 menos 372. Então, vamos acompanhar lá. 6 menos 2, 4. 5, você não tira 7. Então, você vai na ordem vizinha e vai reagrupar. Você tinha 4, ficou com 3. Reagrupou 10 dezenas para a ordem das dezenas. Que tinha 5, ficou com 15. 15 menos 7, 8. 3 menos 3, 0. 84 é um número par. Muito bem. A próxima operação, 4 vezes 21. Então, vamos lá colocando 4 vezes 21. Primeiro multiplica a unidade, depois multiplica a dezena. 4 vezes 1, 4. Agora a dezena. 4 vezes 2, 8. 84. 84 é um número par. Muito bem, porque termina em 4. 234 mais 172. Então, acompanhe comigo como fica. 4 mais 2, 6. 3 mais 7, 0. Minto, 10. Fica o 0 e sobe 1 para a ordem da centena. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. 406. 406 é um número par. Por quê? Porque ele termina em 6. Muito bem. Acompanhando. 2 vezes 12. Então, vamos ver quanto é 2 vezes 12. Primeiro, multiplicar a unidade. 2 vezes 2, 4. Agora, multiplicar a dezena. 2 vezes 1, 2. 24 é um número par. Por quê? Porque o número termina em 4. Muito bem. 465 menos 276. Então, vamos lá acompanhando. 5, você não tira 6. Você vai na ordem vizinha e vai reagrupar. Tinha 6, ficou com 5 e reagrupou 10 unidades para a ordem das unidades. Você tinha 5 e 1 mais 10 ficou com 15. 15 menos 6, 9. 5, você não tira 7. Você vai na ordem vizinha e reagrupa. Você tinha 4 centenas, tirou uma, ficou com 3. Reagrupou 10 dezenas para a ordem das dezenas. Tinha 5, ganhou mais 10, ficou com 15. 15 menos 7, 8. 3 menos 2, 1. 189. 189 é um número ímpar. Por quê? Porque ele termina em 9. Muito bem. Agora, 172 menos 59. Então, vamos lá fazer as continhas. 2, você não tira 9. Você vai na ordem vizinha e reagrupa. Você tinha 7, ficou com 6. Reagrupou 10 unidades para a ordem das unidades. Já tinha 2, ficou com 12. 12 menos 9, 3. 6 menos 5, 1. 1 menos 0, 1. 113. 113 é um número ímpar. Por quê? Porque ele termina em 3. Muito bem. Agora, nós temos 8 vezes 9. 8 vezes 9, nós vamos encontrar 72. 72 é o número que nós temos aqui. Nós temos agora 985 menos 370. Então, fazendo a conta aqui para vocês, vamos fazer juntos aqui. Então, nós vamos ter aqui, ó, 970 o sistema não puxou o número todo para cá, mas não tem problema. A professora faz aqui rapidinho e vocês acompanham com ela. Então, vamos só aumentar o número aqui. Então, vamos ver? É rapidinho. Aqui. 0 menos 0, nós vamos ter 0. Depois, 7 menos 7, nós vamos ter 0 de novo. E 9 menos 3, nós vamos ter 6. 600 é um número par. Por que que é um número par? Porque ele termina em 0. Muito bem. Vamos ver o próximo. Eu não sei o que aconteceu com o sistema, que não puxou ele todo. 3 vezes 12. Então, vamos lá no 3 vezes 12. 3 vezes 12, nós temos aqui 3 vezes 12. Eu não sei o que aconteceu com o sistema, que não puxou o restante para mim aqui.
Mas não tem problema, a gente passa a operação para cá e faz a continha do mesmo jeito, sem problema algum. Então, multiplicando, nós vamos aumentar o tamanho aqui para você ver melhor. Nós vamos ter aqui, ó, 3 vezes 2, nós vamos ter 6. 3 vezes 1, nós vamos ter 3. Então, nós vamos ter 36. 36 é um número par ou um número ímpar? É um número par, porque terminou em 6. Muito bem. Agora, tenho 12 figurinhas das princesas e minha prima possui o quádruplo do meu número. Quantas figurinhas a minha prima possui? Então, vamos ver lá, vamos fazer. Nós vamos fazer do mesmo jeito que a professora fez aqui. Nós temos quádruplo para multiplicar por 4. Então, nós temos 12, que vai multiplicar por 4. Então, vamos ver? Nós temos aqui 4 vezes 2, nós vamos ter 8. 4 vezes 1, nós vamos ter 4. Então, 4 vezes 12 é igual a 48. Muito bem. Então, no caso aqui no texto, a minha prima tem 48 figurinhas. Nesses contratempos, às vezes, podem acontecer, tá? Eu peço desculpas a vocês, mas porque a nossa matriz ela é muito grande e o sistema hoje na internet, mandando, né, tudo de um computador para o outro, não veio ela completa. Mas sem problema, já resolvemos. Meus amores, não deixem de estudar, não deixem de fazer os acompanhamentos que são necessários. Por quê? Porque você vai fazer as suas avaliações finais a partir dessa semana. E você precisa estar afiadinho com os conteúdos. Se você refazer essas atividades que a gente tem feito nessas matrizes, você vai dar conta direitinho de fazê-las, tá bom? Fique tranquilo, pode usar o material dourado, não tem problema nenhum, para você conseguir fazer, tá bom? E a gente vai continuar trabalhando no Meet também para ajudar vocês da melhor forma, tá bom? Não deixe de fazer a correção, de deixar tudo certinho no seu caderno, para que a gente possa, né, ter um resultado cada vez melhor nas suas atividades. Qualquer dúvida que você tiver também, não tem problema algum, você pode falar comigo nas aulas do Meet e nós vamos tirando a dúvida na hora que você estiver conversando comigo. Tá bom? Que aí é bom que você vai estar vendo fazer, eu te acompanho também para ver o raciocínio que você está tendo, tá bom? Não tem problema nenhum. É só você sinalizar, a gente para na mesma hora para poder te orientar e te ajudar a tirar suas dúvidas, tá bom? Eu agradeço a todos, desejo a vocês, né, uma boa aula que vem aí de educação física e daqui a pouquinho a gente se encontra de novo para fazer mais uma live, fazendo a correção na nossa matriz de português. Um grande beijo para todo mundo e até daqui a pouco, meus amores. Eu fico morrendo de saudade de vocês. Um grande beijo, amores, e até daqui a pouco. Beijo!